Paramos para abordar é um assunto muito interessante, pastor Carlos Galvão, porque é o modelo da igreja de Atos. E eu estou ansiosa, né? Estou ansiosa já para estar ouvindo, para estar debatendo esse assunto, para estar se interagindo. Na verdade é uma pregação, mas onde a gente vai interagir, né? Para saber como que era a igreja na época de Atos dos Apóstolos, né? Então, na verdade é assim, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, pastor Carlos, qual que é o modelo de igreja perfeita? Qual que é o modelo de igreja ideal? Existe um modelo de igreja perfeita? Existe um modelo de igreja ideal onde eu possa servir a Deus com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família? E eu sempre digo para os irmãos o seguinte: no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você pode estragá-la. Por quê? Porque de maneira literal não existe uma igreja perfeita. Não estou falando de igreja no sentido pessoa, né? Porque nós somos a igreja, ok? Estou falando de igreja no sentido literal, no sentido de templo, de edifício, de instituição, com CNPJ, com diretoria. Falo de igreja no sentido literal, ok? Essas que você vê por aí, pelas avenidas e ruas das cidades. E denominações, para ser bem claro. Então no dia que você encontrar uma perfeita ideal para você, não entre nela, que você pode prejudicá-la, você pode estragá-la. Então as pessoas perguntam, pastor, qual é o modelo de igreja ideal que eu deva seguir, que eu deva estar? E eu sempre digo o seguinte: o modelo de igreja ideal, pastora, é o modelo de igreja de Atos dos Apóstolos, é o modelo de igreja dos apóstolos. Aquele é o modelo de igreja ideal, né? Então, assim, não teologizando, nem querendo doutrinar ninguém, cada um é livre para fazer o que bem entender da sua vida, e, enfim. Mas o modelo de igreja ideal é o modelo de igreja de Atos dos Apóstolos, né? Então, se você quer uma igreja ideal para você, a igreja ideal para você, o modelo dela é o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja dos apóstolos. Aquele é o modelo de igreja ideal. Por quê? Porque eles eram unidos, não só no que diz respeito à doutrina de Cristo, mas unidos em relação até o partir do pão. Por exemplo, se você for ler um texto aqui, eu vou só ler um texto aqui para a gente poder... se você quiser, você abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 32. Só para você, o modelo de igreja ideal. Atos capítulo 4, versículo 32. Isso. O que acontece? Eu não estou consubstanciando isso em Atos capítulo 4, versículo 32. Tá? Todo o livro de Atos dos Apóstolos é importante para ser usado como base, como pilastra, como coluna para a igreja dos dias atuais. Então, uma igreja atual, boa, agradável, que serve o Senhor, ela é exemplo daquilo que era a igreja de Atos dos Apóstolos, ok? Então a igreja ideal, o modelo é a de Atos. E só um exemplo bíblico aqui, Atos 4, versículo 32. Diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, ou seja, a igreja ideal é a de Atos dos Apóstolos. Ela é o modelo para todas as demais igrejas que estão aí hoje. Amém. Amém. Então, pastor Carlos Galvão, o senhor toma como exemplo, aliás, a igreja pode tomar como exemplo a igreja de Atos dos Apóstolos, porque algumas pessoas, alguns dias atrás, pastor, vieram me perguntar em quem eles se inspirariam, né? Porque nós estamos assim num tempo muito difícil, né? Muitos escândalos. Os escândalos sempre existiram, mas está surgindo, depois da internet, que tudo se modernizou, os escândalos estão tornando cada dia mais assim visível aos olhos de todo mundo. Então vieram me perguntar em quem que eles deveriam se inspirar, né? A quem eles pudessem tomar como exemplo. E aí hoje eu conversando com o pastor Carlos, eu perguntei para ele, né, para o meu esposo, pastor Carlos Galvão, o qual eu respeito muito, e eu perguntei para ele que igreja, né, a igreja deveria se inspirar em quem? Glória a Deus. Luana. A Luana, beijo Luana, glória a Deus lá de
Francisco Morato. Francisco Morato. Deus abençoe. Um abraço aí para todos. Deus abençoe os irmãos aí de Amém? Francisco Morato. Uma benção. Irmão Paulo Rogério também. Paulo Amém? Rogério, Deus abençoe. E vai compartilhando aí, que nós acabamos de entrar Glória ao a Deus. vivo. Agora, Amém? a nossa intenção Em nome de aqui, Jesus. irmãos, é apenas conversar com vocês, debater alguns assuntos. Se você tem dúvida bíblica, comente com a gente aí. Nós queremos mandar um beijo para todos os irmãos que estão conosco. E, inclusive, essa palestra, essa palavra aqui é para abençoar os irmãos da Rebanho Church. É uma benção. Então, pode concluir, pastora. Pois Amém. não. Então as pessoas assim, elas estão um pouco perdidas porque deixaram de tomar a Bíblia como exemplo. E hoje eu perguntando pro pastor Carlos, né? Essas pessoas vieram me questionar em quem eles pudessem se inspirar, como que eles faziam para se inspirar, né? E ele me falou, vamos falar sobre a igreja de Atos dos Apóstolos como modelo. Então, o que acontece? Na verdade é o seguinte, toda a igreja que está aí hoje é para ser, é para tomar como base a igreja de Atos dos Apóstolos. Toda a igreja que está aí hoje, todas elas que estão aí. Porque assim, o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro do Novo Testamento, escrito por Lucas, é um livro histórico. Lucas, ele é o historiador do Novo Testamento. Ele escreve, e Atos não foi fechado ainda. Então quem lê o Evangelho, quem lê o livro de Lucas, o Atos dos Apóstolos, ele sabe que não fechou ainda o livro, está aberto, porque a história da igreja não fechou na terra. Então a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ela é o modelo a ser seguido dessas igrejas que estão hoje aí. Então o que acontece? Então o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja é um modelo lá, em Atos, e a igreja de hoje deve seguir o modelo da igreja de lá. Bom... Esse assunto é um assunto bem vasto. Eu acho que eu estou aqui mais como uma entrevistadora, É né? isso. Que eu vou fazer várias perguntas aqui e vocês também podem estar mandando as suas perguntas, amém? Deus abençoe o Diego, o homem de Deus. Deus abençoe, Diego. Tá conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, hoje em dia as igrejas fugiram muito do modelo da igreja de Atos, né? A maioria das igrejas, assim, não segue mais como exemplo a igreja dos apóstolos, que os apóstolos iniciaram lá atrás. Quer me colocar no estreito eu tô mais assim como uma entrevistadora, bem, tô representando aqui vocês. Envia Glória suas perguntas que eu vou passar aqui para ele, Glória a para Deus. ele que é mais expert aqui na Bíblia Que do isso, que eu, imagina, né? imagina. Eu ainda sou uma Imagina. aprendiz ainda da palavra do Senhor, né? Tô aprendendo, né? E ele já tem assim mais uma experiência do que eu, não é porque é meu esposo, não, mas ele tem mais uma experiência. Não, é porque assim, o que acontece? As pessoas hoje, elas olham para as igrejas evangélicas do Brasil, para as denominações no Brasil e no mundo, e infelizmente existem igrejas que levam o nome de evangélica e de cristã, mas que de evangélica e cristã não tem nada. Não tem nada. Então o que acontece? A igreja bíblica, modelo a ser seguida, é de Atos dos Apóstolos. Eu li o texto de Atos capítulo 4, versículo 32. Olha que interessante. A questão social da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, você vai descobrir o seguinte, que a igreja, eles não tinham necessitados, não tinham miseráveis, não tinha gente passando fome. Por quê? Porque o trabalho social da igreja funcionava. Então, e você descobre que o dízimo, quando era trazido, a oferta quando era trazido e depositado aos pés dos apóstolos, esse dinheiro era usado para sustentar órfãos, viúvas. Claro que esse dinheiro era usado para a parte social da igreja. Glória a Deus. Então o que acontece? Então o que acontece hoje em dia é estranho, porque parece que em vez de a gente investir na parte social da igreja, ajudar as pessoas necessitadas e menos favorecidas, parece que esse dinheiro é usado para outros fins, né? E se fala muito de usar dinheiro em missões, mas a gente não vê o avanço da obra missionária. O que a gente vê são pequenos ministérios, pequenas igrejas que abrem e esses irmãos é que estão pregando, que estão alcançando vidas. Por exemplo, tem uma denominação no Brasil que eles não podem evangelizar. Eles são proibidos de evangelizar. Eles não podem evangelizar. Uma denominação, ok? No Brasil. Que diz evangélica, que diz cristã, que diz pentecostal, inclusive. Eles são proibidos de evangelizar. Proibidos de evangelizar. Proibido, não pode evangelizar. Misericórdia. Aí acontece, só que assim, eles não evangelizam os perdidos. Só que eles evangelizam os irmãos de outras denominações, chamando para a igreja deles. Peraí, eles não evangelizam os perdidos que Não, realmente é estão lá proibido. fora, que não conhecem Jesus. Não, eles são proibidos de evangelizar. Mas eles evangelizam os que já estão Isso dentro da igreja. é a famosa vara de pescar. Você joga lá e pesca no aquário. Misericórdia. E detalhe, quando você vai para uma igreja dessa,
você é obrigado a se batizar de novo. Misericórdia. Porque o seu batismo lá na Assembleia de Deus, lá na Universal, lá na Deus e Amor, lá na Paz e Vida, lá na Internacional da Graça, seu batismo não vale para eles. Eu já vou compartilhar aqui, Entende? tá, pastor? Pode compartilhar. Glória Então o que a acontece? Deus. Então, o modelo de igreja a ser seguido é de Atos dos Apóstolos, ok? Deus abençoe os irmãos aí da Assembleia de Deus. Deus abençoe os irmãos da Universal, os irmãos da Igreja da Graça, os irmãos das igrejas pentecostais, meus amigos, meus irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, tá bom? Glória a Deus. Fique Glória por a aqui e Deus. compartilhe essa live. Acabou de começar, amém? A gente vai estar interagindo bastante aqui pelo canal, pelas redes sociais. Esse vídeo vai para todas as mídias digitais do pastor Carlos Galvão e da pastora Érica Galvão para abençoar a sua vida. Já vou compartilhar aqui. Se você tem uma dúvida e uma pergunta bíblica ou teológica, pode perguntar que nós vamos ter o prazer de esclarecer você, tá bom? A nossa intenção aqui não é ofender igreja alguma ou denominação alguma, mas sim ensinar você a palavra de Deus e trazer a você a edificação bíblica, tá? Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco online ao vivo, no Instagram, no Twitter, no Telegram e também lá nos grupos de WhatsApp, tá? Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. A igreja modelo é de Atos dos Apóstolos. Todas as que estão aí tem como exemplo e como base a igreja de Atos dos Apóstolos, tá bom? Lá no capítulo 4, versículo 32 a seguir, diz que os irmãos não tinham necessidade alguma porque eles vendiam o que tinham, eles compartilhavam entre si. É interessante, pastor, aqui até o partir do pão, olha que coisa simples, que coisa tão singela, tão humilde. Partir o pão, comer o pão, isso fala do alimento diário. Até a comida era igual. Ou seja, até não tinha necessitado, não tinha ninguém passando fome, ninguém necessitado. Porque os irmãos entendiam o trabalho social e investiam no trabalho social, ajudavam órfãos, ajudavam viúvas. Eles tinham a visão de ajudar quem precisava, quem necessitava, tá bom? O negócio é que a coisa tomou proporção grandiosa demais. Parece que hoje o que importa... Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo em alguns lugares, que até a cadeira do pastor sentar é diferente dos demais irmãos. Então, pastor, o senhor concorda, né? Não, eu não concordo nem discordo. Aqui são as nossas opiniões. Cada um tem a sua visão. Nossas opiniões, mas você pode enviar a sua, amém? Não, eu vou dar um exemplo aqui. Os irmãos de Atos dos Apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, morreu decapitado em Roma. Não é isso? Ele não morreu decapitado em Roma? E os de hoje? Não sofrem perseguição, não sofrem flagelos, não são abatidos com coisa alguma. Os irmãos de hoje vivem bem, não é isso? Vivem. Por exemplo, claro que a gente está apenas comentando Bíblia aqui, apenas falando alguns assuntos bíblicos, e de repente você concorda ou discorda, né? A opinião é livre. Se você quiser comentar aqui embaixo, comente aí embaixo. Qual é a igreja para você? Que é a modelo, que é a padrão, que você gostaria de seguir, que você gostaria que a sua fosse igual, ok? A gente está falando aqui com base naquilo que alguns irmãos perguntam para a gente, sobre a igreja modelo, a igreja padrão, a igreja que eles queriam servir a Deus, a igreja que eles queriam estar com sua esposa, com seus filhos, com a sua família. E eu digo o seguinte: se você for numa igreja perfeita, não entre nela, porque você pode estragar a igreja, porque o ser humano é falho, é errôneo, ok? Mas o padrão de igreja bíblica é a igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja primitiva. Amém, irmãos? Pastor, eu vou pegar aqui a Bíblia para poder ler com os nossos irmãos mais uma vez esses 3 versículos, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 ao 35. Nós estamos falando aqui, irmãos, rapidinho, sobre... Não é uma exposição teológica, tá? E nem doutrinária, estamos apenas comentando aqui alguns assuntos bíblicos. Se você quiser escrever o seu comentário aí embaixo, se você quiser participar, nos ajude, tá bom? Perguntaram: pastor, qual é o modelo de igreja perfeita? E eu disse: o modelo de igreja perfeita é de Atos dos Apóstolos, ok? E aí nós estamos apenas lendo um texto, não é o texto base para a igreja, mas apenas um texto que a gente achou interessante, que os irmãos dividiam o pão, compartilhavam o pão. Não havia necessitados, não havia pessoas pedintes na igreja, porque os irmãos tinham o coração aberto para ajudar, para compartilhar, para dividir. E o texto chega a dizer que eles eram comum até no partir do pão, ou seja, até para as refeições, eles comiam coisas parecidas, ok?
Então, se você... Vai ler, pastor, o texto? Amém. Então, pode ler, por favor. Eu vou ler aqui o texto em Atos capítulo 4, versículo 30. Eu vou ler o versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que acontece? Na igreja primitiva, nessa igreja modelo de Atos dos Apóstolos, Jesus era o centro da igreja. Jesus, a pregação do evangelho, da ressurreição de Jesus Cristo, era o centro do evangelho. Era ali a base. O que eu quero interagir aqui com o pastor Carlos Galvão é que como a ressurreição de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo, a pregação deles era Jesus Cristo. O que tem de diferente, né? Qual a diferença da igreja primitiva com esse evangelho atual que está aí, com esse evangelho entre aspas, né, que está aí, que tirou Jesus do centro, né, assim, da conversa, tirou Jesus do centro da conversa. Nós temos hoje encontrado com igrejas onde pouco se fala o nome de Jesus, pouco se fala. Pregações que não tem Jesus como centro. Desses tais, é uma opinião minha, pastor Carlos, desses tais eu tô fora, dessas tais eu tô fora. Se Jesus não é o centro, eu tô fora desse tipo de ministério. O que acontece? Quando a gente fala que a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja modelo, a gente está pegando do capítulo 1 de Atos e indo até o seu último capítulo, ok? Então o que acontece? Quando você olha para as denominações atuais que estão aí, são várias denominações e muitas delas têm o nome de evangélica, têm o nome de cristã, mas não são. Algumas afirmam ser pentecostais, mas não são. Vamos só fazer aqui um círculo dentro da palavra pentecostal. O que é ser um pentecostal? Ser um pentecostal é você crer em Jesus Cristo, é você crer na atualidade do Espírito Santo, você crer no Espírito Santo, que o Espírito Santo batiza, você crer em dons espirituais, como dons de falar em línguas, você crer em dons de curar. Enfim, então você ser um pentecostal raiz, é você crer na atualidade do Espírito Santo. Você acreditar que o Espírito Santo, o que ele fez em Atos, ele continua fazendo nos dias atuais. Ok? Então o termo correto seria contemporaneidade do Espírito Santo. Então, se uma igreja diz ser pentecostal, ela tem que crer nos dons espirituais, dom de profecia, dons de curar, dons de falar em línguas, enfim, os dons bíblicos do Espírito Santo. Crer que o Espírito Santo batiza, ok? Então, assim, se essa igreja não é pentecostal, ela vai dizer o Espírito Santo operou só lá em Atos. O Espírito Santo não opera hoje. Ou seja, essa denominação ou esse cristão está dizendo, eu não creio na contemporaneidade do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não opera hoje. Ok? Quem é pentecostal vai dizer, não, pastor, eu creio que o Espírito Santo é atual. Eu creio na contemporaneidade do Espírito Santo. Ele operou em Atos e opera hoje. E isso é uma denominação pentecostal. Fala em línguas, interpreta línguas, tem cura, tem milagre, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Okay? Que ele batiza é com fogo, não é? É o que João disse, né? Eu batizo com água, mas quem vem depois de mim é maior do que eu não posso desatar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Então, é batismo no Espírito Santo. Irmãos, é batismo com fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então você é batizado com o Espírito Santo. E recebe dons de falar em línguas e assim por diante. Então, quem rejeita essa manifestação do Espírito Santo, quem diz, não, o Espírito Santo não atua hoje, quem não crê na contemporaneidade do Espírito Santo, na atualidade do Espírito Santo hoje, ele não é assembleano. Ele não é pentecostal. Por quê? Porque os assembleanos creem na atualidade do Espírito Santo, creem na contemporaneidade do Espírito Santo. Isso é ser um pentecostal. Então faz um círculo aí e coloca pentecostal. Sou